Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, depois de um tempão sem fazer vídeos aqui no meu canal, na minha página, tô aqui de volta. E vocês devem estar se perguntando o que eu tenho na minha cabeça aqui, né? O que esse chapéuzinho aqui, né, tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Bom, isso daqui é um pakol, chama-se pakol, e ele veio do Afeganistão, né, pra mim em 2009, quando eu fiz uma série de estudos sobre o Islã, né, e a influência do islamismo na vida dos brasileiros que tinham se convertido. Né, isso aí é um outro tema que eu posso fazer futuramente para a gente conversar sobre. Mas hoje nós vamos falar sobre o Afeganistão, galera. Como vocês sabem, o bicho tá pegando lá, né? A situação lá tá muito complicada. Né? Como vocês bem sabem, o Talibã tomou o poder no país em menos de um mês. Né? Foi uma blitz, foi uma guerra relâmpago. Né? Então eles começaram a tomar conta do interior do país e de fora para dentro veio conquistando cidade por cidade, distrito por distrito, aldeia por aldeia. E, bom, e deu no que deu. Né? 20 anos vamos dizer assim, né, de auxílio, de proteção por parte da OTAN. Não é só dos Estados Unidos, mas da OTAN. É muito importante deixar isso bem claro, tá, gente? Muita gente diz, a presença americana no Afeganistão. Não, é presença americana, canadense, alemã, francesa, espanhola, tá? Então, assim, tinha, ou seja, todos os países membros, né, do Tratado do Atlântico Norte estavam presentes no Afeganistão. E muita gente está se perguntando o que é o Talibã, né? Como é que ele surgiu, né? Por que ele existe, por que ele não foi vencido. E eu vou tentar falar para vocês um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir, né? Porque se for para ouvir a mesma coisa que vocês vêem no jornal, que vocês vêem na TV, não faz muito sentido ver meus vídeos, né? Então a ideia é sempre trazer uma coisa diferente, uma novidade, né? E eu vou dizer o seguinte para vocês, resumindo, tá? Resumindo, o Afeganistão, ele é inconquistável do ponto de vista militar. O relevo do país é muito complicado, o relevo do país é muito difícil de acessar, cheio de vales, muito montanhoso. E por mais que países invadam, lutem, guerrilham, é difícil. Além do que, o fator cultural pesa muito mesmo. Por quê? Porque é assim, imaginem vocês a África, ok? O continente africano do jeito que vocês conhecem, com os países que vocês conhecem. São 53 países, certo? Na África. Esqueçam os países e as fronteiras. E pensem agora na África sobre o ponto de vista antropológico. Fronteiras étnicas. Beleza? Vocês vão ver que o mapa africano é totalmente diferente. A mesma coisa acontece com o Afeganistão. O Afeganistão nunca foi propriamente um país. Assim, eles nunca tiveram uma identidade nacional afegã propriamente dita. Desde quando o Império Britânico saiu do Afeganistão até os dias de hoje, o afegão, nascido no Afeganistão, ele não se reconhece muito como afegão. Ele se reconhece como Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Persa e outras minorias étnicas que vivem no país. Então, o senso de ser nacional, de pertencer a algo mais supra-étnico, não existe no Afeganistão. Ok? Isso é um ponto principal. O segundo ponto importante, o Talibã. A maioria dos talibãs são da etnia Pashtun, tá? E eles tiveram a formação deles lá no Paquistão. Então o que acontece? Eles tinham a formação de criar uma nacionalidade, né? De criar uma nação islâmica com o Talibã, né? Teve toda a sua origem no Paquistão. Por quê? Olha que legal isso que eu vou falar agora para vocês. O Paquistão morria de medo do Afeganistão se aliar à Índia. Então o que acontece? Naquela época, né, das guerras entre Paquistão e Índia, os paquistaneses falaram, gente, não podemos perder a simpatia do Afeganistão. Temos que chamar os afegãos para ficar aos nossos lados. Como é que nós fazemos isso? Através da religião, que é o que eles mais têm em comum. Então os paquistaneses começaram a convidar afegãos
a estudarem em suas madrasais, que são instituições religiosas islâmicas. Então eles tinham aula de teologia islâmica nessas madrasais e depois retornava para o Afeganistão. Beleza? E isso, com o passar dos anos, foi crescendo, até que, com a saída da União Soviética, os talibãs falaram, pô, tá aí uma oportunidade excelente da gente tomar o país e criar um Emirado Islâmico. Só criando um paralelo, uma analogia bem rápida. Um emirado é muito diferente de um califado. O califado ele tem proporções maiores, intercontinentais, por assim dizer. Tá? Como era o califado de Córdoba, que pegava o norte da África, o sul da Europa, e ia embora. Né? A ideia de emirado não, é só numa região. Tá certo? E aí que dá a diferença entre o Estado Islâmico e o Talibã. O Talibã, ele é regional. O Talibã fala, não, queremos criar nosso emirado aqui, nossa panelinha aqui nessa região. E o Estado Islâmico não, que ele queria uma coisa mais abrangente, assim como a Al-Qaeda. Tá certo? Então essa é a diferença principal. Pois bem, depois que os soviéticos saíram, o Talibã começou a lutar contra uma facção dos Mujahedin que não queriam o Emirado Islâmico. Eles queriam uma república secular. Claro, de maioria muçulmana, o Alcorão reconhecido, tudo bacana, certinho. Ia ser um país como Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Líbano, Síria, um país de maioria muçulmana como outro qualquer. O Talibã falou, não queremos uma constituição. A constituição nossa é o quê? É o Alcorão, que está aqui na minha mão. Então, o que acontecia? Esses militantes islâmicos, eles reconhecem, né, que a secularização ela vai contra os ensinamentos que está aqui dentro. Lembrando, num vídeo meu que eu fiz há muito tempo atrás, eu explicava que no Alcorão é um código completo, militar, civil, econômico, político e também de jurisprudência. Né? Então tá tudo aqui dentro, é um manual. E o Talibã diz, não, tudo que nós precisamos está aqui dentro. E nós fazemos a interpretação do jeito que a gente quer. E aí é por isso que aconteceu tudo isso. Tá? A parte essa parte radical do Talibã, né, de não deixar as mulheres estudarem, de não deixar as mulheres trabalharem, teve origem num lugar. E qual que é esse lugar, galera? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o berço do salafismo. O salafismo é a corrente ideológica do Talibã, Boko Haram, Hamas, Al-Qaeda, que mais? Jihad Islâmica, GIA, Grupo Islâmico Armado da Argélia, e tantos outros grupos radicais islâmicos. Todos eles beberam da fonte do salafismo. O salafismo foi criado por um cara chamado Wahhab. E também alguns dizem que são wahhabistas. Eles odeiam esse termo, né? Mas esse Wahhab foi o cara que criou essa ideia de uma grande nação islâmica que bebia na Sharia. Né? A Sharia é a jurisprudência islâmica, é a lei islâmica, através de uma jihad. Jihad do esforço, né? do empenho. Assim como os cristãos têm a cruzada, eu estou nessa cruzada para vencer na vida, os muçulmanos têm a jihad. Ok? Então o que aconteceu? Quando a Arábia Saudita, como nação-estado que vocês conhecem hoje, surgiu, esse cara, o Wahhab, lembrando que na Arábia Saudita também era uma nação cheia de tribos. Esse carinha, o Wahhab, era um cara muito culto, muito esperto, tinha uma oratória excelente. Ele pegou e falou assim, é o seguinte, se vocês me apoiarem, disse para a elite local, eu ajudo a vocês a formar um estado, só que a interpretação islâmica tem que ser a minha, não a de vocês. E essa família, essa elite topou. E quem era essa família? A família Saud. Por isso que chama Arábia Saudita, Al-Saud, que é o que? A família Saud. Então, quando fecharam esse esquema, pronto. Ele teve espaço aberto. Os Saud conseguiram dominar o país, contendo o respaldo de Wahhab. Aí o Wahhab diz, pronto, agora que nós temos Meca, Medina, né? Jeddah, todas as grandes cidades sauditas e formando um estado, vamos exportar o que nós pensamos. Tudo isso aconteceu depois da queda do Império Otomano, tá ok, galera? Bom, começou a espalhar a ideia de fazer uma grande jihad internacional para transformar o mundo numa grande sociedade islâmica. Evidentemente que a União Soviética, na época da Guerra Fria, depois, os Estados Unidos, teve todo aquele problema e tal, não vamos entrar nesses pormenores agora, porque senão vai ficar muito confuso para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia de onde surgiu o Talibã. Né? Nada mais são que estudantes de teologia que se radicalizaram. Como o país, o Afeganistão, é extremamente pobre, é paupérrimo,
essas pessoas ficaram muito mais vulneráveis, certo? Por quê? Não tem emprego, estão com fome, não tem educação, não tem abrigo. Bom, como proteger o seu filho, querido? O que você faz? No Brasil era assim. No Brasil, quando a pessoa era muito pobre, ou ela entrava no exército, ou ela virava padre. A mesma coisa no Afeganistão, galera. O pessoal ia para as madraças. E lá eles tinham a formação teológica. Tinha comida, moradia, alimentação, proteção, vestuário. Aprendiam a ler, aprendiam a falar árabe, aprendiam a falar outros idiomas, né? Saíam de lá cultos. Pelo menos na teologia islâmica. E isso para os pais, que nunca tinham nada, era sensacional. Então, o que acontece? Quando esse pessoal saía do Paquistão, eles já saíam totalmente doutrinados e se tornavam multiplicadores. Todos eles saíram de lá virando sheikh, virando líderes espirituais islâmicos. Tá ok? Então é assim que aconteceu, pelo menos a parte intelectual, né, de tudo isso que aconteceu no Afeganistão. Eu vou fazer um vídeo depois explicando a parte militar que envolve o Talibã. Né? Como é que ele conseguiu chegar lá, como é que eles venceram, de onde eles conseguiram dinheiro e assim por diante. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.